número 23. O Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. Alguém lê o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. 3. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu vale e o teu cajado me consolam. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado pela tua bendita palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nos conduzindo por essas veredas nessa noite. Que nós possamos estar entendendo a tua palavra, Pai, e mais do que entender, prender, Senhor, apreender a tua palavra em nós, praticá-la, Senhor, que ela possa em nós produzir frutos, e frutos dignos, Senhor, daqueles que são chamados pelo teu nome. Em nome de Jesus, nos abençoa com a tua presença, nos abençoa, Espírito Santo, com a tua condução e com o ministrar da tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, aleluia. Podem sentar, meus amados, graças a Deus. Na quinta-feira passada deu um problema, eu tentei passar um trecho de um documentário da BBC, sobre as pessoas no nosso planeta. E aí hoje nós vamos passar novamente com a legenda e falando sobre a importância do guia. Vamos ligar aqui para mim, William, aqui essas luzes, para nós podermos ver um pouquinho melhor, sobre a importância de termos um guia, alguém que nos conduz. Depois a gente volta então para continuar o estudo. Pode colocar, por favor. Far to the east of the Bandiagara, it takes immense navigational skill just to find water. These Tubu women must venture across the vast sand seas of the Sahara in search of a miniature well just 1 meter square. It will mean the difference between life and death. They call this place the Tenerife, the land of nothing. It is featureless, scorching and unreliable. Funi is a Tubu woman who can find her way to water without a map or a compass. She's brought her daughter, Sheda, only 10 years old. The well they seek is still 3 days' walk away. This is the toughest journey they'll ever face together. They undertake this perilous journey for food. They must cross 240 kilometers just to get to market, to trade camels for supplies that will last them 6 months. This caravan is only women and children, since for the Tubu, it's the women who are the great navigators. To the untrained eye, a dune is just a dune, but Funi can tell which ones to trust in a place where nothing stands still. Smaller dunes shape-shift, moving with the wind, making them unreliable. And larger dunes, towering over 60 meters, are more stable, revealing signs of a much bigger picture. Over thousands of years, prevailing desert winds have blown dunes into long parallel ridges, the only landmarks for travellers.
The Chubu look to the sun and the ridge line to work out which direction to go. Then they count each ridge to know how far they've gone. They've been walking for 10 hours in the blazing sun. They must rest. They make their camp out of a single sheet and ration their water. The camel share is mixed with oats, while the women drink sweet tea. They rise early before the sun gets too hot. They only carry enough water to get to the well, so the pace they travel is key. This specialist understanding of the desert is fast disappearing. Today, only a few hundred Chubu women possess the knowledge. Foley believes that by teaching Shebe, she can keep it alive for another generation. When darkness falls, Foley also teaches Shebe how to read the night sky. For now, at least, they know they're on the right path. It's day 3. Today they must find the well. While packing up, Foley decides Shebe is ready to take charge. But the well is so big that even if she's only a few hundred meters away, she could miss it. She sets them off in the right direction, aligning herself between the ridges ahead and the sunrise to the east. For some children Shebe's age, just 10 years old, finding their way to school is challenge enough. But Shebe has to find her way 20 miles across the bleakest landscape on earth. But with her mother's guiding words echoing in her head, she strides forward. After a grueling 12 hours riding, the 10th ridge is finally in sight. The lonely bush in the dip of the dune marks the valley of the well. Shebe has found the only well for 80 kilometers around. She's made her mom proud. Finally, Shebe can water the camels. With her thirst quenched, she washes off 3 days of dust. Now they've got water, they'll make it to market, but they're still weeks away from finishing their journey. Ok.
Meus irmãos, parece uma loucura a gente vê que para se conseguir água, eles caminham quase 80 quilômetros num deserto, sem uma bússola, sem um GPS. E eu gostei muito do texto que o pesquisador disse, que a menina conduzindo o grupo somente com as palavras da sua mãe na cabeça. Assim nós caminhamos no nosso deserto. A menina disse: eu teria medo se estivesse aqui sozinha. Se nós estivéssemos sozinhos no nosso deserto, nós também teríamos medo. Agora olha que coisa interessante. Num raio de 80 quilômetros, você encontrar um poço de 1 metro quadrado. Quando nós olhamos para a nossa vida, põe para mim aqui, por favor, isso. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha vida emocional, para a minha vida sexual, para a minha vida financeira, e muitas das vezes nós nos encontramos em um deserto nesse aspecto da vida. E nesse 80 quilômetros de deserto do meu casamento, da minha vida financeira, tem um poço lá. Mas como que eu vou achar esse poço? Tem um poço, tem um lugar só. O lugar certo é único. Tem um poço só. Então se eu for para o sul eu não chego no poço. Se eu for para o leste, se eu for para aquele lado, já não chego no poço. Tem um caminho só para chegar naquele poço. Mas a verdade é que no meu casamento, você está me ouvindo? No meu casamento existe sim um poço que eu posso chegar lá. Mas eu preciso de um guia. Eu preciso de uma condução para chegar lá. Como, pastor? É possível, pastor, eu ter um casamento feliz? É possível, pastor, eu ter um casamento realizado? Claro que é. Nesse teu deserto tem um poço. Como é que eu chego lá, pastor? Bem, você precisa de um guia. E é disso que o salmista está falando. Ele me guia no caminho, nas veredas da justiça. Eu sozinho, eu por mim mesmo, não vou conseguir. Agora olha que importante isso, irmãos, de ter um guia, olhando para esse pedacinho de filme que a gente viu. Primeira coisa importante de ser guia, ou de ter um guia: ele conhece a rota, ele conhece o caminho. E sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós estamos nessa caravana para chegar ao porto. Só que eu fico dizendo, mas por que por aqui? Quando Moisés saiu com o povo de Israel para a terra prometida, era uma caminhada de 40 dias. Era uma caminhada de 40 dias. Quanto durou? 40 anos! Sabe por quê? Porque toda vez que o Senhor mandava o povo seguir, eles, mas por que por aqui? Será que Moisés não sabe que indo pela BR, pegando a BR duplicada, nós vamos chegar mais rápido? Às vezes nós queremos que Deus nos guie. Às vezes nós queremos as coisas de Deus. Mas não, por que assim? Por que desse jeito? Por que por esse caminho? Ué, tu já não entregou tua vida ao Senhor? Tu não quer que Deus conduza a tua vida? Então, sossega e deixa Ele caminhar, conduzir a tua vida. Mas constantemente, irmãos, nós estamos nesse embate com Deus. Por que por aqui, Deus? Por que comigo, Deus? Por que comigo é mais difícil, Deus? Até esse cantor agora está nas paradas do Dallas, tem uma música mesmo sem entender, não é? Uma música bonita, uma letra bonita, né? Mesmo sem entender, às vezes parece que comigo as coisas são mais difíceis, mas justamente esse é o pensamento da ovelha rebelde, da ovelha que não quer a condução do Senhor. Meu irmão, a ovelha que é ovelha e que sabe que tem um pastor, eu confio na condução do meu Senhor, ponto. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Isso é importante para nós. Outra coisa, a vida tua está na mão de quem é guia. Se essa menina
menina, se essa mulher que estava conduzindo o guia, que estava conduzindo o grupo, não conseguisse chegar ao poço, eles iam morrer, porque só tem mantimento, só tem comida para aquele dia. É por isso que o Senhor ora assim, ó: o pão nosso dá-nos hoje. Você só tem pão, você só tem água, você só tem mantimento para o hoje. Amanhã eu tenho que crer que o Senhor proverá para amanhã. Queridos, a vida, a tua vida, preste atenção nisso. O teu casamento, as tuas finanças, a tua vida emocional, a tua vida financeira, está na mão do Senhor. É na mão dele que você chega ao poço. É na mão dele que você chega onde tem que chegar. Se você quiser fazer da sua forma, se você quiser fazer do seu jeito, você não vai alcançar o poço e vai morrer no deserto. Terceira coisa mais importante ainda: só o guia conhece o caminho. Veja que a mulher, a mãe da menina, já está levando a menina junto para ensinar o caminho. Só o guia conhece o caminho. Eu estou seguindo alguém, mas eu não sei o caminho. Várias vezes já fiz isso, né? De carro, em algum lugar, eu estava junto com alguém, ó, não sei onde é que fica isso. Tu sabe? Eu sei. Sentei no banco do carona, fui tranquilo, comer uma pizza lá no sul da ilha. E a gente deu uma volta na toda a ilha, porque o motorista disse que sabia onde é que era. Então, só o guia sabe o caminho. E isso aqui é interessante, irmãos, porque às vezes eu fico querendo debater, às vezes eu fico querendo brigar com Deus, e só Jesus venceu o mundo. Ele diz para mim: tem bom ânimo, eu já venci. Em outras palavras, tem bom ânimo, eu já passei por isso aí. Já passei, só me segue. Deixa eu guiar a tua vida, eu vou te ajudar, você vai chegar no poço. Eu já passei por esse deserto. Querido, deixa o Senhor guiar a tua vida. É disso que o salmista está falando no Salmo 23. Ele me guia pelas veredas da justiça. Deixa o Senhor guiar os teus caminhos. Deixa o Senhor cuidar de cada passo da tua vida. Para de ficar debatendo, para de ficar brigando com Deus. O mesmo salmista diz assim para nós: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Aleluia, graças a Deus. Quero que você preste uma atenção numa coisa muito importante desse texto. Quando o salmista diz assim: ele me guia. Você não é chutado para dentro de um caminho. Você não é jogado em um caminho e pronto, agora te vira, vai embora. Não. Meu pastor, diz a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele me conduz, ele está comigo. Quer ver? Abra aí Isaías, por favor, rapidinho. Isaías capítulo 43, verso 2. Quem achou, leia. Quando passares pelas águas, problema teu. É isso que a Bíblia diz? Abra aí, abra a sua Bíblia, meu irmão. Abra a sua Bíblia aí. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Continue, irmã, por favor. Enquanto pelos rios, eles não te permitirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama terá de ti. Oh, aleluia. Como é que é o nome do nosso Jesus em Isaías, no Antigo Testamento? Como é que o Antigo Testamento chamava Jesus? Começa com Emá e termina com Noel. Como é que é o nome de Jesus lá em Isaías, no Antigo Testamento? Puxa, vocês estão ligados, vocês são bons. Emanuel, quer dizer o quê? Deus que me deixa sozinho. Como tem cientistas que pregam não, Deus criou e tal, mas ó, Deus criou, fez o homem, disse: ó, o mundo é de vocês se virem aí agora. Tem a ciência prega isso. Não, meu Deus. O meu Deus, o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus comigo, no meu caminho, na minha vida, no meu deserto, nos meus altos e nos meus baixos. Aleluia.
Qual é a promessa de Jesus no final? Mateus capítulo 28, não é? Qual é a promessa de Jesus? Eis que estou convosco. Veja, irmãos, quando a palavra de Deus diz para mim, a gente não consegue prestar atenção nisso quando a gente lê o Salmo 23, né? Até porque a gente já conhece o Salmo 23. Então a gente passa por cima assim e vai embora. Não, irmãos, quando a gente para pensar, para esmiuçar, você vai perceber isso. Ei, eu sei que às vezes nós nos entristecemos. Eu sei que às vezes nós passamos por situações que parece que, puxa vida, os meus amigos me abandonaram, ninguém me ligou, ninguém me cutucou no Facebook, ninguém curtiu, ninguém me mandou um torpedinho, ninguém, e aí nós ficamos todos tristinhos. Mas tem um alguém que não te deixa sozinho no teu caminho. Ele é comigo, aleluia, e Ele cuida de mim, graças a Deus. Segunda coisa muito importante, isso aqui é um detalhe importantíssimo, não sei se os irmãos conseguem enxergar aqui, mas isso aqui é importante para nós. O Salmo 23, ele usa 2 vezes a palavra guia. No verso 2 ele usa pela primeira vez, e no verso 3 ele usa novamente. Então no verso 2, o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa é a tradução da Revista Corrigida, ou então da Almeida Corrigida Fiel. Já a tradução da Almeida, Revista Atualizada, diz: leva-me para junto das águas de descanso. A Nova Versão Internacional diz: me conduz a águas tranquilas. E a Bíblia de Jerusalém, para as águas tranquilas me conduz. No verso 3, o salmista de novo fala sobre guiar. E no verso 3, então, o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é a Revista Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel. Já a Almeida Revista Atualizada diz: guia-me pelas veredas. A Nova Versão Internacional também: guia-me nas veredas. E a Bíblia de Jerusalém também usa a palavra guia-me. Tem duas coisas interessantes aqui, fantásticas. A palavra no hebraico, o Antigo Testamento e o capítulo e o Salmo de número 23 foi escrito em hebraico. A palavra em hebraico é a mesma raiz, mas ela tem sentido diferente. Então no verso 2, no versículo 2, o salmista está falando de uma ovelha que está ferida, de uma ovelha que está cansada, de uma ovelha que está desanimada, ou seja, de uma ovelha doente. No verso 2, quando o salmista diz: ele me guia mansamente às águas tranquilas. Essa ovelha precisa ser cuidada. Essa ovelha precisa ser restaurada, reanimada. Então, a melhor tradução é quando diz: ele me conduz, que é a versão da Revista Atualizada, a NVI, Bíblia de Jerusalém, as Bíblias em inglês, a Bíblia em espanhol, em francês, todas elas usam a palavra conduz. Só a Revista Corrigida vai usar, e a Almeida Fiel vai usar guia, e ficou ruim a tradução, porque parece que é a mesma coisa no verso 2 e no verso 3. Não é a mesma coisa. No verso 2, o pastor, ele está curando a sua ovelha. Então veja só, a ovelha está cansada, está desanimada, está com fome, está doente. O que faz o pastor no verso 2? Ele conduz aos pastos verdejantes, ele conduz às águas tranquilas, e ele conduz a sombra para o descanso. Por quê? Porque a ovelha está sem força, ela está doente, ela precisa de cuidado. Então no verso 2, queridos, no verso 2, ele está tratando da ovelha. Mas aqui tem um detalhe importante: o pastor não pega a ovelha no colo. Vem cá, Samir, vem cá. Não sei se os irmãos já viram um soldado, às vezes o soldado põe o soldado nas costas e tal,
Mas normalmente o soldado, ele pega o outro soldado, o Samir agora ficou pequeno, né? Mas ok. E a gente deita sobre o ombro, sabe? Assim, não, do outro lado. Assim. Põe a mão para cima dele. E eu vou conduzir. Aqui ficou tudo errado, mas tudo bem. Eu vou ajudar o Samir a andar. Mas eu não vou tirar o Samir do chão. Eu não vou botar o Samir no colo. Eu não vou botar o Samir nos ombros e vou conduzir. Não, o Samir está caminhando, só que ele só está com os pés no chão. O peso dele está em cima de mim. Eu estou conduzindo a ovelha às águas tranquilas, porque ele está com fome, ele está com sede, ele está doente. Os irmãos estão me entendendo? Esse é o significado da palavra no verso 2. Agora preste atenção, obrigado, Samir. No verso 3 é diferente. O pastor levou a ovelha para o pasto verde, o pastor levou a ovelha para as águas tranquilas, o pastor levou a ovelha para a sombra. Agora a ovelha está curada, está forte, está bem. O que faz o pastor? E levanta, vamos caminhar. Verso 3. Ele me guia pelas veredas da justiça. Agora o pastor está comigo, mas ele não me pega mais, ele não está mais me tratando. Agora eu estou andando com as minhas próprias pernas. Tem pregador que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso é um absurdo teológico tremendo, porque o cair é do homem e o levantar também é do homem. Tem uma historinha muito bonitinha, uma poesia bonitinha, que a gente vê muito em cartão de Natal, que fala sobre as pegadas na areia. Os irmãos devem conhecer dessa história. É bonitinha, eu reconheço que é bonitinha, mas é falsa teologicamente falando. Que diz que a pessoa estava caminhando na areia, e aí, uma hora ele viu 4 pegadas na areia, 4 rastros na areia. Aí daqui a pouco ele olhou para trás de novo e viu 2 rastros na areia. E ele percebeu que quando tinha 2 rastros na areia, foi os momentos mais difíceis da vida dele. E ele conclui: poxa Jesus, tu me deixaste sozinho nas horas mais difíceis. E aí Jesus diz: não, meu amado, nas horas mais difíceis eu estava te carregando no colo, e aquelas 4 pegadas eram minhas. Bonito, mas é falso. Jesus não faz isso. Jesus não me pega no colo. Jesus não me mima. Ele me ajuda. Ele vai estar comigo. Você está prestando atenção? Está prestando atenção? Ele vai estar comigo quando eu passar pela fornalha, quando eu passar pelas águas, quando eu passar pelas dificuldades. Ele vai estar comigo. Mas não tem colinho não, meu irmão. Não é como mamãe aí, filho único de mamãe, que qualquer coisinha está no colo da mamãe. Não tem colinho. Eu estou contigo. Eu posso até te pegar nos ombros. Eu vou te curar. Eu vou te ajudar. Mas eu não vou tirar o teu pé do chão. Isso, irmãos, é a diferença do verso 2 para o verso 3. No verso 2, eu estou do lado, ele está ali, porque eu estou precisando de cuidar. Mas no verso 3, ele me põe em pé, sobre os meus pés, para caminhar o caminho da justiça. Esse caminho você tem que fazer sozinho. Esse caminho, meu irmão, você tem que tomar uma decisão de caminhar sozinho. Não tem como o Senhor está... Pode frente, por favor. Isso aqui é Deus curando a gente. E aqui então é quando nós estamos sozinhos. O sentido exato do verso do verso 3. Não sei se os irmãos que já tiveram filho e ensinaram o seu filho a andar de bicicleta. Então, primeiro eles andam de bicicleta com uma rodinha. Depois a gente tira a rodinha. E aí a gente vai do lado com a mão nas costas. Mas chega uma hora que a gente sente que a ovelha está curada, que a ovelha está restaurada. Então a gente pega e solta a ovelha. Mas o pai está de olho, pronto para pular caso tenha um acidente. Vocês não estão entendendo? Esse é o sentido do verso 3. O Senhor me guia, Ele está comigo, Ele está de olho, mas eu estou caminhando com os meus pés. Queridos, quantos
crentes que não conseguem caminhar. São dependentes. Eu sou um desses. Muito, a minha salvação, se a gente pode dizer isso, mas grande parte da minha salvação é da minha mãe, das orações da minha mãe. Quantas e quantas vezes eu sei claramente que Deus me protegeu, que Deus cuidou de mim por causa da oração da minha mãe. Era a minha mãe que me conduzia. Eu estava morto, mas era a minha mãe que me conduzia à presença de Deus. Mas chegou uma hora que eu disse: chega, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me coloquei de pé sobre os meus pés e comecei a trilhar o caminho que para mim estava proposto. Ovelha que precisa de cuidado e ovelha que precisa de restauração, mas quando restaurado tem que caminhar. Jesus nos chamou para caminhar. Meus irmãos, a palavra é a mesma, de mesma raiz, mas os momentos e circunstâncias são diferentes. Às vezes nós precisamos do remédio, às vezes nós precisamos da palavra de Deus mais mansa, e às vezes nós vamos precisar da palavra de Deus que nos põe de pé e nos faz caminhar. Tanto para quem está passando pela crise, tanto para quem está curado, a igreja é o local ideal. E a pessoa de Cristo é a única pessoa que pode fazer isso. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte: relacionamento com Deus é saúde. Relacionamento com Deus é saúde. Eu ter uma boa intimidade com Deus, eu ter acesso a Deus, eu caminhar com Deus, eu recebo de benefício imediato saúde, porque Ele cuida da minha alma. Quando eu começo a andar com o Senhor, preste atenção nisso, porque hoje nós estamos vivendo uma epidemia de doença dentro da igreja. Mas por quê? Por causa da nossa alma que precisa ser curada. Rapaz, a pessoa não pode sofrer uma fofoca. A pessoa está dentro da igreja, às vezes é crente antigo já, carteirinha de membro já amarela, mas é só pisar no carro dele já fica todo sentido. Um doente não sabe ainda o que é ter saúde de andar com Deus. Crente, meu irmão, salvo em Cristo tem casca grossa. Tem casca grossa. E outra coisa, nada nele cola. Pode falar o que quiser, pode mandar o que quiser. A única coisa que entra dentro dele é a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. O resto bateu e caiu. O que diz Paulo lá sobre as nossas armaduras? Nós precisamos ter o quê para nos proteger dos dardos? Escudo. Eu tenho escudo, mas tem crente que não tem escudo. Tudo afeta ele. Se ele vem para cantar e não cantar, pronto, ele está triste. Se ele vem para dar uma palavra e não deu a palavra, pronto, ficou triste. Se ele chega ali na rua, o irmão cumprimenta um e não cumprimentou ele, pronto, acabou a vida para ele. Se ele chega no trabalho, está desempregado, pronto, nada mais dá certo. Mas o que é isso, meus irmãos? Está na hora da gente ter um relacionamento um pouquinho mais profundo com Deus. Escuta isso, porque isso é palavra de Deus. Quem tem relacionamento com Deus tem saúde. Queridos, veja só. Primeiro, Ele trata. Ele dá o pasto verdejante. Ele dá as águas tranquilas. Ele dá as sombras. Depois Ele me põe de pé para fazer uma caminhada. Mas por que, pastor, que Ele primeiro me tratou? Olha só o que você vai enfrentar no Salmo 23, no versículo 4: pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum. Você vai enfrentar isso. Mas se você estiver bem de saúde, se você estiver bem com Deus, você vai passar e não vai temer mal algum. No verso 5, olha só, no verso 5 a palavra de Deus diz: preparas uma mesa para mim diante dos meus
inimigos. Mas quem tem saúde não se abate diante dos inimigos. Veja, irmãos, que o Senhor me conduz pelo caminho, pela vereda. Ele me leva ao vale da morte, porque Ele sabe que eu tenho saúde para enfrentar aquilo. Ele me leva para enfrentar os meus inimigos, os meus medos, as minhas circunstâncias, porque Ele está comigo. Mas infelizmente, isso não é a realidade para muitos de nós. Qualquer coisinha que a gente enfrenta é um filhinho da mamãe, é um crente mimadinho. Só Jesus vai te dar, só Jesus vai te abençoar, só Jesus tem bênção para ti. E quando enfrenta uma realidade, quando enfrenta uma adversidade, pronto, já fica todo murchinho. Queridos, relacionamento com Deus é um relacionamento em que Ele me cura, me põe em pé para me desafiar. Que coisa maravilhosa isso. E eu quero voltar só rapidinho naquilo que nós vimos na quinta-feira passada, que o Senhor nos cura, que o Senhor nos alimenta, o Senhor cuida de nós, porque Ele espera de nós o extraordinário. Os irmãos se lembram que eu falei de Pedro? Falei que Pedro estava vendo Jesus andando sobre as águas, e Pedro disse: "És tu, Senhor?" Disse que diga que eu vou, e diga que eu vá. E Jesus disse: "Então vem, Pedro." E Pedro começa a andar sobre as águas. Nenhum outro homem andou sobre as águas, só Jesus e Pedro. Jesus Cristo, preste atenção nisso. O bom pastor, Ele cuida de mim, porque Ele quer ver você fazer o extraordinário. Irmãos, será que a nossa vida se resume? Aí eu acordar de manhã, eu vou trabalhar, almoço, chego de noite, vejo o Jornal Nacional, venho para o culto, vou trabalhar de manhã, almoço. A nossa vida resume isso. Qualquer irmão faz isso. Dormir, acordar, comer, procriar, dormir, acordar, comer, procriar. Ei, escuta isso, irmãos. Jesus chamou você, Jesus chamou a mim, para nós fazermos o extraordinário, para andar sobre as águas. Chega disso, irmãos, de ser um crente ordinário, um crente que é parecido com todo mundo. Não, Senhor. Pedro andava com outros 11, mas só ele andou sobre as águas. É para isso que o bom pastor te cura, te salva, te alimenta, te leva às águas, te levou às sombras, e Ele diz agora para mim e para você: vem. Vem andar sobre as águas. Vem viver o extraordinário. Vem viver o extraordinário que eu tenho para a tua vida, para a tua família. Jesus, na minha casa ninguém tem faculdade. Jesus, na minha casa ninguém é crente. Eu tenho um extraordinário do teu lado. E eu vou realizar o extraordinário na tua casa, na tua vida. Aleluia. Jesus disse para Pedro: vocês acham que Jesus ia ter medo? Se a Maria dissesse para ele: mãe, pai, eu quero descer esse morro sem as rodinhas agora, pai, me solta. Não, senhora. Não mesmo? Estás louca, guria? Pedro dizendo para Jesus: Jesus, se é tu mesmo, diga que eu ponha o pé, diga que eu vá para andar sobre as águas também. Se Jesus fosse alguém como Lemos, Jesus: tu está doido, Pedro? Tu não está vendo a tempestade? Tu não está vendo o mar revolto? Tu vai morrer, Pedro? Fica aí no mar. Não, Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus quer tirar de mim, quer tirar de você o extraordinário. Vem, Pedro. Então vem, Pedro. Então vem, Pedro. Venha, venhamos, venham ele. Vem, vem. Porque eu quero ver você fazer o extraordinário. Oh, aleluia. Aleluia. Meu irmão, o que difere um discípulo de Jesus de outra pessoa? Primeiro, discípulo de Jesus, ele sabe que Jesus é capaz de guiá-lo. Segunda coisa importante, o discípulo de Jesus sabe que na caminhada eu vou ser transformado. O povo saiu do Egito, caminhou, era para ser 40 dias,
ficou 40 anos, porque eles precisavam na caminhada serem transformados. Eles tinham uma mentalidade ordinária. Eles saíram do Egito escravo e eles tinham uma mentalidade de escravo. Eu não posso entrar na terra prometida com essa mente. Eu não posso entrar na terra prometida achando que eu não posso fazer o extraordinário de Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus para ser transformado na minha caminhada. Terceira coisa importante: o discípulo de Jesus é capaz de deixar o Senhor, através de si, fazer o extraordinário de Deus. Está aqui o Samir, está aqui o Marcos, duas crianças pequenas que vêm aos cultos, ouvem a palavra de Deus. Um dia o Samir precisou de mim, eu não pude ajudá-lo. Alguém na casa dele estava possessa por demônios e eu não pude ajudar. Sabe o que fez o Samir? Andou sobre as águas, foi lá e pôs as mãos e expulsou os demônios. Está aqui o Samir, está aqui o Marcos. Vamos se batizar no sábado. Conversaram, insistiram mais um pouquinho. Vamos se batizar no sábado. E eu sei que Deus tem extraordinário na vida dessas crianças. Sozinhos, com dificuldade. Mas esse poder é sobre os Samir, mas esse poder é sobre nós. Tem crente que tem medo do demônio. Tem crente que, se precisar expulsar o demônio, vai chamar a dirigente de oração, vai chamar. Não, Senhor, abre a tua mão aí, irmão. Erga a tua mão em nome de Jesus na tua casa e espere com poder e autoridade. Faça o extraordinário. É esse o convite de Deus para mim e para você. Vem! Aleluia! E eu vou me colocar de pé e eu vou fazer, Senhor. Conduza-me, guia-me, Senhor, por essa vereda que tu tens para mim. Amém, moço? Que bom te ver hoje. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite que estivemos envolvidos com a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que tu traz dos quadrantes dessa cidade, Senhor, para estarmos aqui juntos, reunidos no santuário, na tua casa, Senhor, envolvidos com o pensamento, envolvidos, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, em estudar a tua bendita palavra, Pai. Como teu filho, como teu ministro, Senhor, eu agora clamo, eu suplico, Senhor, nos coloca de pé, Senhor, e que nós possamos ser sarados, curados, e em pé, Senhor, estando de pé, Senhor, proclamar com autoridade e poder o teu nome, viver o teu extraordinário, Senhor, no meu casamento, viver o teu extraordinário, Senhor, na minha vida emocional, na minha vida, Senhor, lá na minha empresa, no meu trabalho, Senhor, aonde quer que tu tenhas me levado, aonde quer que tu tenhas conduzido a um dos teus filhos, Senhor, leva junto, Senhor, o teu poder, a tua graça, e que nós possamos estar testemunhando do extraordinário de Deus agindo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, guia-nos por essa vereda, Senhor, guia-nos por esse caminho de justiça, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, e que nós possamos estar testemunhando com poder e graça do que tu tens feito sobre nós, Senhor. Em o nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Amém e amém. Aleluia. 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 Fraco sou.